Leitura do conto de Lima Barreto, O Jornalista. A Ranulfo Prata. A cidade de Santana dos Pescadores fora em tempos idos uma cidadezinha próspera, situada entre o mar e a montanha, que escondia vastas vargens férteis, e muito próximo do Rio de Janeiro. Os fazendeiros das planuras transmontanas preferiam enviar os produtos de suas lavouras através de uma garganta transformada em estrada para, por mar, trazê-los ao grande empório da corte. O contrário faziam com as compras que aí faziam, dessa forma erguida à condição de uma espécie de entreposto de uma zona até bem pouco fértil e rica. Ela cresceu e tomou ares galhardos de cidade de importância. As suas festas de igreja eram grandiosas e atraíam fazendeiros e suas famílias, alguns tendo mesmo casas de recreio apalaçadas nela. O seu comércio era, por isso, rico com o dinheiro dos tropeiros que os tropeiros deixavam. Veio, porém, a estrada de ferro e sua decadência foi rápida. O transporte das mercadorias de serra acima se desviou dela e os seus sobrados deram em descascar com velhas árvores que vão morrer. Os mercadores ricos a abandonaram e os galpões de tropa desabaram. Entretanto, o sítio era aprazível, com as suas curtas praias alvas que foram separadas por desabamentos de grandes moles de granito de montanha verdejantes no fundo do vilarejo, formando aglomerações de grossos pedregulhos. A gente pobre, após a sua morte, deu em viver de pescarias, pois o mar aí era rumoso e abundante de pescado de bom quilate. Tripulando grandes canoas de voga, os seus pescadores traziam um produto da sua humilde indústria, vencendo 1000 dificuldades, até Sepetiba, e daí a Santa Cruz, onde ele era embarcado em trem de ferro até o Rio de Janeiro. Os ricos de lá, além dos fabricantes de caldo marisco, eram os taverneiros que, nessas vendas, como se sabe, vendem de tudo, mesmo casimiras e arreios, e são os banqueiros. Lavradores não havia, e até frutas iam do Rio de Janeiro para lá. As pessoas importantes eram o juiz de direito, o promotor, o escrivão, os professores públicos, o presidente da Câmara e o respectivo secretário. Este, porém, o Salomão Nabor de Azevedo, descendente dos antigos Nabores de Azevedo de Serra Acima e dos breves ricos fazendeiros, era o mais importante. Era o mais importante porque, além disto, se fizera o jornalista popular do lugar. A ideia não fora dele, a de fundar o Arauto, órgão dos interesses da cidade de Santana dos Pescadores. Fora do promotor. Este veio a perder o jornal de um modo curioso. O doutor Fagundes, o tal do promotor, começou a fazer oposição ao doutor Castro, advogado do lugar, no tempo presidente da Câmara. Nabor não via com bons olhos aquele e certo dia foi ao jornal e retirou o artigo do promotor e escreveu um descabelado de elogios ao doutor Castro, porque ele tinha suas luzes, como veremos. Resultado: Nabor, o nobre Nabor, foi nomeado secretário da Câmara e o promotor perdeu a importância de melhor jornalista local, que coube daí por diante para sempre a Nabor. Como já disse, este Nabor recebera luzes num colégio de padre de Vassouras ou Valença, quando os pais eram ricos. O seu saber não era lá grande coisa, não passava de uma gramaticazinha portuguesa, das 4 operações e umas citações históricas, que aprendera com Fagundes Varela, quando este foi hóspede de seus pais, em cuja fazenda chegara certa vez, de tarde, numa formidável carraspana e em trajes de tropeiro calçado de tamancos. O poeta gostara dele e lhe dera algumas noções de letras. Lera o Macedo e os poetas do tempo. Daí o seu pendor pelas coisas de letras e pelo jornalismo. Herdou alguma coisa do pai, vendera a fazenda e viera morar em Santana, onde tinha uma casa, também pela mesma herança. Casou-se aí com uma moça de alguma pecúnia e vivia a fazer política e a ler os jornais da corte que assinava. Deixou os romances e apaixonou-se por José do Patrocínio,
Ferreira de Menezes, Joaquim Serra e outros jornalistas dos tempos calorosos da abolição. Era abolicionista porque os seus escravos ele os tinha vendido com a fazenda que herdara, e os poucos que tinha em casa dizia que não os libertava, por serem da mulher. O seu abolicionismo, com a Lei de 13 de Maio, veio dar naturalmente algum prejuízo à esposa. Enfim, após a República e a abolição, foi várias vezes subdelegado e vereador de Santana. Era isso. Quando o promotor Fagundes lembrou-lhe a ideia de fundar um jornal da cidade, conhecia aquela mania do último, por jornais, e a sua resposta confirmou a esperança. Boa ideia, seu Fagundes. A estrela do Abraão, assim era chamada Santana. Não ter um jornal, uma cidade como esta, pátria de tantas glórias, de tão honrosas tradições, sem essa alavanca do progresso, que é a imprensa. Esse fanal que guia a humanidade, não é possível. O diabo fez Fagundes. Por que o diabo Fagundes? E o capital? Entro com ele. O trato foi feito e Nabor, descendente dos Nabores de Azevedo e dos famigerados Breves, entrou com o cobre, e o Fagundes ficou com a direção intelectual do jornal. Fagundes era mais burro e talvez mais ignorante do que Nabor, mas este deixava-lhe a direção ostensiva porque era bacharel. O arauto era semanal e saía sempre com um artiguete laudatório do diretor. À guisa de artigo de fundo, umas composições líricas em prosa de Nabor, aniversários, um mofino de anúncios e os editais da Câmara Municipal. Às vezes, publicava certas composições poéticas do professor público. Eram sonetos bem quebrados e bem estúpidos, mas que eram anunciados como trabalho de um puro parnasiano, que é esse Sebastião Barbosa, exímio educador e glória da nossa terra e da nossa raça. Às vezes, Nabor, o tal dos Nabores de Azevedo e dos Breves, honrados fabricantes de escravos, cortava alguma coisa de valia dos jornais do Rio de Janeiro e o seu jornaleco ficava literalmente esmagado ou inundado. Dentro do jornal, reinava uma grande rivalidade latente entre o promotor e o Nabor. Cada qual se julgava mais inteligente por decalcar ou pastichar melhor um autor em voga. A mania de Nabor, na sua qualidade de profissional e jornalista moderno, era fazer o Arauto um jornal de escândalo, de altas reportagens sensacionais, de enquetes com notáveis personagens da localidade, enfim, um jornal moderno. O de Fagundes era de fazê-lo um cotidiano doutrinário, sem demasias, sem escândalos, um jornal de comércio de Santana dos Pescadores. A princesa do seio de Abraão, a mais formosa enseada do Rio de Janeiro. Certa vez, aquele ocupou 3 colunas do grande órgão e achou pouco, com a narração do naufrágio da canoa de pescaria Nossa Senhora do Ó, na praia de Mamombeba. Não morrera nenhum só tripulante, e Fagundes censurou-lhe. Você está gastando papel à toa? Não há necessidade de 3 páginas para tal artigo. Nabor retrucou-lhe. É assim que se procede no Rio de Janeiro com os naufrágios sensacionais. Demais. Quantas colunas você gastou com um artigo sobre o direito de cavar tariobas nas praias? É uma questão de marinhas, e acrescido é uma questão de direito. Assim, viviam aparentemente em paz, mas no fundo em guerra surda. Com o correr dos tempos, a rivalidade que chegou ao auge de Nabor fez o que fez com Fagundes. Reclamou este, e o descendente dos Breves respondeu-lhe: os tipos são meus, a máquina é minha, portanto o jornal é meu. Fagundes consultou os seus manuais e concluiu que não tinha direito à sociedade do jornal, pois não havia instrumento de direito bastante hábil para prová-la em juízo. Mas, de acordo com a lei e vários jurisconsultos notáveis, podia reclamar o seu direito aos honorários de redator-chefe, a razão de 1.800 réis. Ele o havia sido 15 anos e 4 meses, então tinha, portanto, direito a receber 324 contos, juros de mora e custas,
Quis propor a causa, mas viu que a taxa judicial ia muito além das suas posses. Abandonou o propósito e Nabor, o tal do Azevedo e dos Breves, um dos quais recebera a visita do imperador, numa das suas fazendas, na da Grama, ficou o único dono do jornal. Dono do grande órgão, tratou de modificar-lhe o feitio, cobrança que ele imprimira ao Pastrana do Fagundes, fez inquéritos com o sacristão da Irmandade, atacou os abusos da autoridade da capitania dos portos, propôs, a exemplo de Paris, etc., um estabelecimento de um exame de amassa-leite, etc., etc. Mas nada disso deu retumbância a seu jornal. Certo dia, lendo a notícia de um grande incêndio no Rio, acudiu-lhe a ideia de que houvesse em um Santana, onde podia publicar uma notícia de escacha no seu jornal e esmagar o rival, o Baluarte, que era dirigido pelo promotor Fagundes, o antigo companheiro e inimigo. Como havia de ser, ali não havia incêndios, nem mesmo casuais. Esta palavra abriu-lhe um clarão na cabeça e completou-lhe a ideia. Resolveu pagar a alguém que atacasse fogo no palacete do Dr. Gaspar, seu protetor, o melhor prédio da cidade. Mas quem seria? Se tentasse pagar alguém, mas esse alguém, se fosse descoberto, denunciá-lo-ia. Por certo, não valia a pena. Há uma ideia. Ele mesmo poria fogo num prédio no sábado, na véspera de sair o seu hebdomedário, o Arauto. Antes escreveria a longa notícia com todos os FF e RR dito e feito. O palácio pegou fogo inteirinho no sábado. Alta noite e de manhã a notícia saía bem feitinha. Fagundes, que era juiz municipal, logo viu a criminalidade de Nabor. Arranjou-lhe uma denúncia, processo, e o grande jornalista Salomão Nabor de Azevedo, descendente dos Azevedos do Rio Claro e dos Breves, reis da escravatura, foi parar na cadeia, pela sua estupidez e vaidade. Esse artigo saiu na revista Souza Cruz, no Rio de Janeiro, em julho de 1921.